Meus amigos e minhas amigas, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos informando a vocês algumas notícias do dia de hoje que talvez interfiram no nosso dia a dia. Diferente de outras plataformas, não pedimos Pix, não temos patrocinadores, mas temos interesse de que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo. Só pedimos que vocês devam curtir, comentar, compartilhar e dar a sua opinião na nossa plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Já começamos informando a vocês que os servidores do Banco Central aceitam a proposta de reajuste de 10,9% em janeiro de 2025. Já o governo federal ainda não tem uma posição formada sobre a conclusão da usina nuclear de Angra 3. Quem diz isso é o ministro. Aquela lei Taylor Swift, a Câmara dos Deputados aprovou a punição para cambistas que revenderem ingressos acima do valor. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, concluiu que não há provas de que Bolsonaro pediria asilo à Hungria. Falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele reclamou que o partido não realizou uma pesquisa antes da filiação de uma candidata. Ela é a Adeliana Dal Ponte, pré-candidata do PL à Prefeitura de São José, em Santa Catarina. E ele mudou a agenda que faria na terça-feira, dia 23. Ela havia criticado a gestão federal durante a pandemia de Covid-19 e realizou elogios à medicina de Cuba. Ao descobrir esse vídeo, o que mostra o posicionamento dela na época, o ex-mandatário cancelou a passagem de sua motociata pelo calçadão do Cobra Sol, bairro central do município. O empresário e admirador de Elon Musk patrocinou um evento com Alexandre de Moraes e ministros de Lula lá em Londres. É o Alberto Leite. Tivemos um depoimento na Câmara dos Deputados, o Chiquinho Brazão, e ele afirma ser inocente no caso da morte de Marielle Franco, porque ele é um dos acusados de serem o mandante de sua morte e do seu motorista, o Anderson. Sobre futebol, pela Sul-Americana, lá no Equador, o Inter vai enfrentar o Delfim nesta quinta-feira, num horário atípico, 23 horas. Após uma revisão de dados, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é considerada a melhor universidade federal do país. Segundo um estudo, 1 em cada 10 famílias brasileiras enfrentam insegurança alimentar. Segundo o IBGE, mais de 8 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. Sobre a guerra, Brasil, Estados Unidos e outros 16 países assinam um apelo por libertação de reféns em Gaza. Já a Suprema Corte dos Estados Unidos analisa se Donald Trump possui imunidade presidencial. O Hamas deixaria armas de lado se fosse estabelecido Estado palestino. Quem diz isso é um oficial do grupo, embora que não seja de grande credibilidade. Uma reconciliação de Daniel Alves e Joana Sanz está causando uma guerra na família do jogador. Na área policial tivemos uma tragédia lá em Goiás. Policiais em serviço, eles bateram a viatura numa carreta
e os 4 vieram a morrer. Aquela ex-grande atriz, a Cláudia Raia, que durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro muito o criticou e militou em favor do Lula, talvez por influência da sua emissora, a Rede Globo, agora recebeu seu pagamento. Após 40 anos de emissora, foi dispensada. Ela ainda tem muito dinheiro e usufrui da Lei Rouanet, inclusive foi muito criticada a lei, que muito ela lutou para que fosse reativada, como foi agora no governo Lula. Mas, para ela, adeus Rede Globo, e a união Cláudia Raia e Rede Globo terminou 40 anos após. Aquela atriz globalista também, a Thaís Araújo, esposa do Opaiô 2, do Lázaro Ramos, que também muito criticou o governo Jair Bolsonaro na época da Covid, em que recomendava que todos ficassem em casa tomando uísque num iate. Diz que foram 4 anos infernais no governo Bolsonaro. Pois agora ela está a voltas com a justiça. A justiça está à sua procura para cobrá-la de uma dívida de 8 meses de condomínio, além de não pagar também uma sala de um shopping no Rio de Janeiro. Essa dívida está em torno de 29 mil e ela continua em lugar incerto e não sabido. Talvez esteja nos Estados Unidos, que é para onde todos esses que têm dinheiro criticam uma gestão de um governo e para lá se deslocam. É bom ser rico e criticar as pessoas mais humildes. O governo Lula, aproveitando como blogueiro e também com a Janja, né? Num evento ele colocou uma gravata com imagens de um cão. Diz ele que é em homenagem ao cão que morreu ao Joca por um transporte indevido que foi para o destino que não era o mesmo e faleceu na área de transporte de um avião. Mas eu não vi lamento do presidente Lula da morte daquele patriota que morreu lá na Papuda, também das pessoas que estão morrendo por dengue e nenhuma atitude do governo federal nesta área. A Janja aproveitou, chegou a contratar ou fazer uma live junto com um dos ministros para comentar esta morte deste cão da Gol. Mas não esqueçam que tem algo de político no fundo. A Gol está numa situação financeira ruim e está prestes a ser comprada pela Azul, ou até já solicitou uma fusão diante da crise financeira. Tudo tem uma finalidade. O governo federal cria um sistema nacional para acompanhar casos de violência escolar no país. O presidente Lula vai sancionar uma lei que cria salas exclusivas no SUS para mulheres vítimas de violência. A esplanada dos ministérios fica fechada nesta quinta-feira devido à manifestação de indígenas. Parece que o atual governo não está agradando nem os indígenas. Lá em Paris, na França, as pás do moinho de vento do Moulin Rouge desabaram. Uma notícia boa para quem tem interesse em tirar passaporte: a Polícia Federal retoma agendamentos pela internet para emissão desses passaportes. Se liguem, de acordo com a lei, negar venda por orientação sexual de cliente é crime. Sobre a guerra Israel e Hamas, o chefe de direitos humanos da ONU se diz horrorizado com relatos de covas coletivas lá na faixa de Gaza. A situação daquela apresentadora
da Rede Globo, que muito criticava o ex-presidente Jair Bolsonaro e ironizava os seus seguidores, a Maju Coutinho, pode ser afastada da apresentação do Fantástico. Após um estudo da emissora, viu que ela tem uma grande rejeição, razão pela qual muitas pessoas deixavam de assistir à emissora. Quanto àquela democracia relativa dita por Lula que tem na Venezuela, ela inabilita outros 5 opositores nas próximas eleições. Falando de ditaduras e oposições, a Igreja Ortodoxa Russa suspende o padre que rezou no túmulo do Navalny. Como vocês sabem, aquele era um opositor ao Vladimir Putin. Mesmo com a chegada do frio, e já com 102 mortes em 2024, o Rio Grande do Sul tem que continuar se precavendo contra a dengue.